Olá pessoal, eu sou o Caio que eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, ó, construa o gráfico das seguintes funções, dando o domínio e o conjunto imagem. Então o primeiro é a f de x é igual a módulo de x mais módulo de x mais 2. Então veja, essa função aqui, o módulo não está sobre toda a expressão. Tem uma expressão com módulo mais outra expressão com módulo. Então, quando isso acontece, eu tenho que analisar o sinal de cada uma dessas expressões, tá bom? Então, eu vou analisar o sinal em torno do quê? Da raiz de cada uma dessas expressões. Então, a pergunta é, o que é que faz o que está dentro desse módulo ser igual a zero? É o x igual a zero. Então, uma das raízes que eu vou ter que analisar é o x igual a zero. X igual a zero. E aqui, o que é que faz o que está dentro desse módulo ser igual a zero? É o menos 2, porque menos 2 mais 2 dá zero. Então, eu vou ter que analisar em torno do x igual a menos 2, certo? Para isso, eu vou traçar uma reta, vou localizar aqui o menos 2 e localizar mais ou menos aqui o zero, tá? E agora eu vou analisar o sinal de cada uma dessas expressões à direita do zero, entre o zero e o menos 2 e à esquerda do menos 2. Tá? Então, esse zero aqui, à direita do zero, o que está lá dentro é positivo ou negativo? Positivo. Tá? Porque mais 1, mais 2, o que está lá dentro, esquece o módulo, só o que está lá dentro, é positivo. E à esquerda do zero, o que está lá dentro, é positivo ou negativo? É negativo. Por exemplo, quando o x, porque o x, ele acompanha o sinal do que está em volta dele, né? O x sendo positivo, ele é positivo. O x sendo negativo, ele é negativo. Então, vai ser menos e menos aqui. Certo? Esse daqui, bom. Então, esse daqui, quando o x for menos 2, é zero. E quando o x for maior do que menos 2, por exemplo, zero. Zero é maior do que menos 2. 0 mais 2, 2. Positivo. Então, quer dizer que a direita do menos 2, o que está aqui dentro é positivo e positivo. E a esquerda do menos 2, a esquerda do menos 2, o que está aqui dentro vai ser o quê? Negativo. Por quê? Vamos colocar menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, o que está lá dentro vai ser negativo. Tá certo? Então, veja, aqui em cima está o sinal desse daqui, do x. E aqui embaixo está o estudo do sinal do x mais 2. Tá bom? Tá. Agora eu vou desenhar a função em 3 intervalos. No intervalo menor que 2, no intervalo entre menor do que menos 2, no intervalo entre menos 2 e 0 e no intervalo maior do que 0. É assim, ó. F de x vai ser igual. Então, eu faço uma chave, tá? Quando o x, tá? Quando o x for menor do que menos 2, como é que vai ser a função? Então, pelo fato dessas duas coisas, dessas duas expressões aqui dentro darem valor negativo para baixo do menos 2, então o módulo vai ser o inverso deles. Eu vou colocar assim, ó, menos x, e aqui mais, menos, menos. Então, menos x mais 2, tá? Para x menor do que menos 2. Agora, em valores de x entre o menos 2 e o zero. Então, a gente põe assim, ó, para menos 2 menor ou igual a x que é menor do que zero, tá vendo? Então, inclui o que dá zero, tá? Inclui o que dá zero e menor do que o próximo extremo, tá bom? Então, olha só, como é que vai ser o sinal do que está aqui dentro? Então, o x vai ser negativo, então eu ponho menos x. E o x mais 2 vai ser positivo, então eu coloco o x mais 2 normalmente, ó. Tá? Ó, mais x mais 2. Tá vendo? E o que está aqui maior do que zero? Então, quando o x for maior ou igual a zero, tá? Sempre que é maior, a gente põe igual. Então, quando o x for maior ou igual a zero, como é que vai ser? Os dois são positivos, então isso aqui basta tirar o módulo. X mais 2. Tá vendo? Por que isso? Uma reflexão aqui, ó. Porque, por exemplo, módulo de um valor t, ele vai ser igual ao próprio valor t quando esse t for positivo. Por exemplo, quando o t for 3, módulo de 3 é 3. Quando o t for 10, módulo de 10 é 10. Ou seja, quando o t for 10, o módulo do 10 vai ser o próprio 10. Tá? Então, esse aqui quando t é maior ou igual a zero. E vai ser menos t quando o t for menor do que zero.
Tá? Então, por exemplo, quando módulo de menos 3, módulo de menos 3 é o quê? É menos menos 3. Menos vezes menos, mais 3. Então, é isso que a gente põe. Menos menos 3. Menos menos 3 mais 3. Entendeu? Então, quando o que está lá dentro é negativo, a gente inverte o sinal. E foi o que eu fiz aqui, ó. Nesse abaixo, quando x é menor do que menos 2, as duas expressões são negativas. O x é negativo e o x mais 2 também é negativo. Então, eu inverto o sinal deles. Ó. Menos x e menos isso daqui. Só que como tem o mais aqui, mais vezes menos, menos. Então, menos isso que está aqui. Tá? No intervalo entre o menos 2 e o zero, o x continua sendo negativo, então eu inverto ele. Mas o x mais 2 não é negativo, ele é positivo. Né? Pode colocar aqui, ó, menos 1, por exemplo. Menos 1 está entre o menos 2. Menos 1 mais 2 dá 1, é positivo. Então, o módulo de 1 vai ser o quê? O próprio 1. Então, por isso que a gente põe mais a própria expressão. E aqui, quando os dois são positivos, a gente põe a própria expressão que está dentro do módulo. Tá? Então, essa daqui ficou o quê? Ficou uma função f de x igual, tá? De novo essa impressora fazendo barulho. Então aqui, ó, menos x dá menos 2x, menos mais 2, menos 2. Isso quando x for menor do que menos 2, tá? Aqui, ó, menos x mais x, zero. Menos x com mais x, 0x, ou seja, 0. E mais 2, 2. Então, vai ser 2. Quando o menos 2 for menor do que o x, que for menor do que 0. Ou seja, quando o x estiver entre menos 2 e 0. E x mais x, 2x. Mais 2, mais 2. Então, vai ser essa expressão quando o x for maior ou igual a 0. Tá? Olha, então, o gráfico dessa função vai ser assim. O valor de x ele vem desde o negativo e maior do que zero. Então, eu vou fazer o eixo x aqui, ó. Esse é o eixo x e o y eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Aqui está o zero. Tá? Aqui está o menos 2, ó. Menos 2. Então, do menos 2 ao zero, o f de x é 2. Então, está aqui o 2, ó. Então, está aqui, ó. Daqui até aqui. Só que inclui o menos 2, então aqui bolinha fechada, e não inclui o zero, bolinha aberta. Então aqui. Então esse é o gráfico entre menos 2 e 0. Tá? Quando o x for menor do que menos 2, então quando for menor que menos 2, vamos colocar aqui, por exemplo, menos 3 aqui, né? Menos 3. Menos 3, menos 2 vezes menos 3, 6. 6 menos 2, 4. Então, quando x for menos 3, o y igual a 4. Tá aqui. Menos 3. Tá? E nessa tendência, porque isso aqui é uma reta, vai ser para lá. Ó. Para lá. Certo? Agora vamos colocar valores à direita do zero. O 1, por exemplo. O 1. O 1 eu vou colocar aqui, ó, porque o x maior do que 0 é o 1. Então é aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, quando x for 1, o y vai ser 4. Então, vai seguir a tendência. E é claro que inclui aqui, né? Então, quando x for 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Ah, então inclui aqui. Esse ponto entra, né? Entra por esse lado, não por esse, mas entra. Então, tá aqui. E vai seguir essa tendência, ó. Pronto. Esse é o gráfico dessa função, tá? Ela vai ter um comportamento aqui, quando é menor do que menos 2. Vai ter outro comportamento quando for entre menos 2 e 0. E vai ter outro comportamento quando for maior do que 0, tá? A gente faz essa análise, eu faço essa análise por quê? Porque são duas expressões com módulos separados, tá? O módulo está nessa, o módulo está nessa. Então, eu tenho que analisar o sinal de cada uma delas. Agora, a letra B, veja só, que é uma função do segundo grau toda dentro do módulo. Então, como é que eu faço essa aqui? Eu costumo desenhar primeiro a função sem o módulo. Eu desenho a função sem o módulo. E depois, o que deu abaixo do eixo x, eu reflito para cima e faço o desenho normal. Tá? Então, vamos primeiro achar as raízes aqui. Para achar as raízes, eu vou fatorar isso aqui.
Então, isso aqui vai ser y é igual. Então, como aqui é x ao quadrado, então vai ser x mais ou menos alguma coisa, vezes x mais ou menos outra coisa. Tá? Como o termo independente é negativo, quer dizer que um é mais, o outro é menos. Então, dois números que multiplicados dá 3, e pelo fato de um ser mais, outro é menos, a diferença tem que dar 2. 1 vezes 3, 3. E 3 menos 1, 2. Então, é 1 ou 3. Um dos dois vai o 1 e o outro dois vai o 3. O 3, que é o maior, vai acompanhar o sinal negativo. Então, vai ficar 3 aqui e 1 aqui, ó. Certo? Então, x vezes x ao quadrado, mais x com menos 3x, menos 2x, e mais 1 vezes menos 3, menos 3. Então, as raízes aqui são o quê? Quais são os valores de x que faz isso ou isso ser igual a zero? Então, aqui é x igual a menos 1, e aqui o x é igual a 3. Essas são as raízes dessa função. Então, para fazer o gráfico, vou fazer aqui só o esquema, depois eu passo a limpo aqui desse lado. Então, o esquema vai ser assim, ó. Um do x vai ser 3 e o outro x vai ser menos 1. Concavidade é para cima, então ela vai fazer assim, ó. Vai vir aqui embaixo e vai subir, certo? O vértice dessa parábola vai ser onde? Vai ser no meio do caminho. Então, do menos 1 até o 3 tem duas unidades. Então, menos 1, 1, 2, 3. Então, é aqui, ó. O vértice é aqui, ó. Aqui é o 1. Tá? Tá meio torto, mas tá bom. É só o esquema. Depois eu faço bonitinho aqui. Então, 1. Então, quando x for 1, 1 mais 1, 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, vai ser aqui no menos 4. Tá? Então, esse daqui, ó. Esse daqui é o esboço dessa função aqui, ó. Dessa função, sem módulo. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque só tem um módulo na função toda. Essa daqui tinha 2, então por isso que eu fiz o estudo. Mas essa aqui só tem 1. Então eu faço primeiro o gráfico sem o módulo. Agora, como é que vai ser o gráfico com o módulo? Então, tudo isso que deu para baixo, ele vai para cima. Então, aqui, ó, que deu menos 4, vai dar mais 4. Então, ela vai fazer assim, ó. Tá? Então, agora eu vou fazer isso aqui bonitinho aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tá aqui o eixo Y. E tá aqui o eixo X. Tá? Os valores de X que eu vou usar vai ser aqui, ó. Menos 1, menos 2, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Tá? Tá bom assim, né? Tá. E para baixo não vai ter, porque essa parte aqui vai desaparecer, ela vai para cima. Então, até o 4 aqui, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3 e aqui é o 4. Então, ela vai fazer isso aqui até o 4 e aqui até o 3. Né? Ó, do menos 1, né, até o 4 e do 4 até o 3 aqui, ó. Aqui, ó. Ah, e o x é o 1, né? Então, aqui, ó. Esse ponto tá aqui, ó. Então, pô, vem até aqui. Certo? E esse daqui vem até aqui no menos 1. Ó. Certo? Tá. E essa parte agora vai subir. Então, quando o x for 4, vai ficar aqui, ó, 4 menos 3, 1. E 4 mais 1, 5. Ah, não, é o 3, né? Não, é o 4 mesmo. 4 mais 1, 5. 5 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, quando o x for 4, o y vai ser o 5. Então, aqui, ó. Então, ela vai subir aqui, ó. Continua a parábola lá para cima. É como se fosse uma parábola, ó, que ela vinha aqui para baixo antes, então ela vai continuar fazendo a curva assim, certo? E essa daqui é a mesma coisa. Como é simétrica, né, a parábola, então quando for menos 2 vezes menos 3, ó, menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 2 vezes, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 5, 5. Então tá aqui, ó. E esse aqui não precisa aplicar módulo, né? Porque para cá não tem módulo, tá para cima mesmo, então vai ser aqui, ó. Tá? Então tá aqui o gráfico da função. Agora, ele pede mais uma coisa, ele não pede só o gráfico das duas funções, tá? Ele pede o quê?
Ele pede o domínio e a imagem. Qual é o conjunto domínio aqui? Ou seja, quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Tem alguma restrição para o módulo? Não. Dentro do valor do módulo pode ser qualquer coisa. Então, o domínio aqui é igual aos números reais. Qualquer x eu posso colocar que vai ter imagem. Tá? E agora, qual que é o conjunto imagem? O conjunto imagem são aqueles valores de y que tem correspondente. Então, olha só. O 2 aparece no gráfico. Esse daqui aparece no gráfico, é o 4, né? Aqui é o 4. E todos os valores de y maiores ou iguais a 2 têm correspondente, porque o gráfico vai infinitamente para lá e infinitamente para lá. Certo? Vai crescendo, então qualquer valor de y maior do que 2 vai existir. Mas menor do que 2 vai existir? Não, o gráfico não passa aqui. O gráfico abaixo do 2, do y igual a 2, o gráfico não existe. Então o conjunto imagem aqui vai ser o quê? Do 2 em diante. E em forma de intervalo a gente põe assim, ó. 2, incluindo 2, até o mais infinito. Como o mais infinito não é definido, fica intervalo aberto, tá? Então esse é o domínio imagem e aqui está o gráfico da letra A. E da letra B, então quais são os valores de x que eu posso colocar aqui dentro? Qualquer valor de x vai dar um resultado ali. Então, domínio, novamente, pode ser o conjunto dos números reais. E a imagem? A imagem são os valores de y que tem correspondente aqui no gráfico. Então, tem y aqui, aqui, aqui. Qualquer valor de y positivo tem ponto no gráfico desse. Mas o y negativo tem? Não. Y igual a zero tem? Tem. Tá? Quando o x for menos 1 vai dar zero. O módulo de zero é o próprio zero. Então, quer dizer que o conjunto imagem é o quê? Do zero em diante. Então, a gente pode colocar assim, ó. Os reais não negativos, tá? O mais significa não negativos, tá? Aí você fala, por que você não fala os reais positivos? Porque o zero não é positivo e o zero está dentro, tá? Então, os reais, o R mais, significa o zero, ou melhor, na verdade significa os não negativos. O zero não é negativo e os positivos não são negativos. Então, esse aqui está dentro. Ok? Ficou com dúvida? Por favor, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Tá bom? Que eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. Tá? Vamos que vamos e até a próxima.